Você é lésbica? Deus tem uma palavra para você. Sim, você que é uma lésbica praticante do lesbianismo, Deus quer transformar a tua vida. Deus tem uma palavra poderosa. Você está cansada do lesbianismo? Está cansada? Está com a vida sufocada? Está com desesperança? Está em depressão? Você se sente numa solidão, no abandono total? Você é uma lésbica de verdade? Então não passe esse vídeo não, Deus quer falar com você. Deus tem uma palavra poderosa para a tua vida logo depois da vinheta. Para quem não me conhece, eu sou o pastor evangelista Paulo Rogério, da cidade de Vigia, do estado do Pará. Hoje o nosso tema é sobre lesbianismo. Sim, você que é lésbica, tem uma parente lésbica, um amigo lésbica, uma amiga lésbica. Olha só, Deus tem algo poderoso para falar com você que é lésbica. Então você compartilha esse vídeo com uma pessoa que você conhece, que é praticante do lesbianismo. Você entende que esta pessoa quer uma vida transformada com Deus, quer ter uma vida de transformação regenerada, quer ter uma vida de esperança na fé evangélica, no evangelho. Então fica nesse vídeo aqui. Deus tem uma palavra poderosa, uma pregação evangélica à luz da palavra sobre lesbianismo e a ética cristã. O nosso tema é o seguinte: santidade, identidade e redenção. A visão de Deus para a sexualidade humana. Olha só, o texto base é Romanos capítulo 1, do versículo 26 ao 27, na tradução de Cartas para Uso de J.B. Phillips do Novo Testamento. Diz assim: por isso, olha só, por isso Deus os abandonou as paixões que os desonravam. Suas mulheres trocaram o uso natural pelo que é contra a natureza. E da mesma forma, os homens também, deixando o uso natural da mulher, arderam em sua lascívia uns para com os outros, cometendo homens com homens a torpeza e recebendo em si mesmos a devida recompensa do seu erro. Vamos ver uma introdução? Um chamado ao amor e à verdade. Meus irmãos, olha só, meus irmãos, meus amigos, estamos reunidos aqui, eu e você. Se você que parou esse vídeo aí na tua telinha, apareceu no teu celular, você que parou e deu crédito a esta mensagem, estamos reunidos para refletir sobre um tema complexo e profundamente pessoal, que toca em questões de identidade, moralidade e fé. A sociedade atual vive uma profunda transformação em sua ética sexual, onde práticas como o lesbianismo não são apenas normalizadas, mas celebradas como a expressão máxima da liberdade pessoal. Como cristãos, somos chamados a enxergar todas as coisas à luz da palavra de Deus, que é a lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho, como está lá em Salmo 119, versículo 105. Nosso propósito hoje não é de condenação, mas de esclarecimento, não de julgamento cruel, mas de apresentar a verdade com amor. Está lá em Efésios 4, verso 15, sempre apontando para a graça redentora de Jesus Cristo. O primeiro tópico é o seguinte: a prática do lesbianismo à luz da criação e da lei. Vamos ver uma exposição bíblica. Desde o princípio, Deus estabeleceu um padrão para a sexualidade humana. Em Gênesis capítulo 1, versículo 27 ao 28 e Gênesis 2, versículo 24, lemos que Deus criou a humanidade, macho e fêmea, e que o homem se unirá à sua mulher, tornando-se uma só carne. Este é o desenho original. É o desenho original. Complementariedade, união e procriação dentro do pacto matrimonial entre um homem e uma mulher. A lei mosaica em Levítico, capítulo, para quem não sabe o que é mosaica, a lei de Moisés, em Levítico, no livro da Bíblia, Levítico, do capítulo 18, versículo 22 e o capítulo 20, verso 13, classifica explicitamente as relações homossexuais como uma abominação. Podemos ver que é algo que viola a ordem sagrada. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito, reafirma esta visão no texto que lemos em Romanos 1. Na tradução de J.B. Phillips, a linguagem é clara.
trocar o uso natural pelo que é contra a natureza é apresentado como parte de uma condição de alienação a Deus. O comentário ético cristão que eu trago para você neste primeiro tópico é o seguinte: a ética cristã fundamenta-se na ideia de que a vida humana floresce dentro dos parâmetros estabelecidos pelo Criador, ou seja, o próprio Deus. A prática do lesbianismo, vista biblicamente como um desvio do padrão natural, é considerada um sintoma de uma humanidade que, em sua autonomia, afasta-se do projeto original de Deus. Isso não a torna um pecado maior, mas a situa, olha só, dentro de uma ampla categoria de condutas que expressam a ruptura do homem com Deus, como a cobiça, a ira e até mesmo a idolatria. A ética cristã aqui nos chama a reconhecer que nosso corpo é templo do Espírito Santo, como pode ser visto isso lá em 1 Coríntios. Leia lá 1 Coríntios 6, verso 19. Você não tem tempo? Vou ler para você. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, para você ver o que é que a Bíblia fala sobre essa questão. Eu estou lendo aqui na Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Vamos ver o que é que lê lá. Tá escrito assim, ó: ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito que habita em vós, o qual possuís da parte de Deus, e que não sois de vós mesmo? Quer dizer, ninguém pode fazer do corpo o que bem acha que deve fazer, porque somos feitos para Deus. Então, quando não damos lugar para Deus, damos lugar ao pecado. Que a nossa sexualidade é um dom a ser administrado com santidade, não com o direito a ser exercido sem referência ao nosso doador, que é Deus. Tópico 2 traz o desenvolvimento da moralidade pessoal e a pressão cultural. Vamos ver uma exposição bíblica? O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, verso 12, em Cartas para Hoje, admoesta: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. O padrão deste mundo, ou sistema, na tradução de Phillips, está em contraste, em constante mutação moral. A normalização e o desenvolvimento de uma identidade centrada na atração pelo mesmo sexo é um fenômeno marcante de nossa época, promovido como caminho para autorrealização. Contrastando a Bíblia, olha só, a Bíblia ela constrói a identidade primeiramente na relação com Deus. Somos filhos de Deus, diz a Bíblia. Somos filhos de Deus. Está lá no Evangelho de João, capítulo 1, verso 12. Nova criatura, como está em 2 Coríntios 5, verso 17. Sacerdócio real, como está em 1 Pedro 2, verso 9. A moralidade pessoal, portanto, não é autodefinida, mas formada pela submissão à vontade de Deus revelada em Cristo. O comentário ético cristão que eu trago para você é o seguinte: você que parou aqui, você mulher que parou aqui, você que é lésbica, parou para dar atenção neste vídeo, olha só o comentário ético que eu trago para você. A ética cristã, ela enfrenta aqui um grande desafio: como viver santamente em um mundo que redefine constantemente o certo e o errado. A resposta não está na simples rejeição cultural, mas na construção de uma mente renovada. Uma moralidade pessoal cristã saudável reconhece que os desejos e os sentimentos, embora reais e poderosos, não são guias infalíveis. Eles podem estar desordenados pelo pecado. Isso você pode ver lá em Jeremias 17, versículo 9. O desenvolvimento ético do crente envolve diariamente crucificar a carne com suas paixões e desejos. Está lá em Gálatas capítulo 5, verso 24. Quer dizer, a renúncia e rejeitar faz parte de uma vida com Deus. O vértice do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedente da verdade, como está em Efésios capítulo 4, verso 24. A pressão para adotar uma visão afirmativa do lesbianismo deve ser resistida com convicção bíblica e compaixão, lembrando que nossa batalha não é contra pessoas, mas contra as forças espirituais do mal, como está em Efésios 6, versículo 12.
e que distorcem o bom design de Deus. Quer dizer, essas forças maldosas sempre vão operar na mente e no coração e vão querer usar os membros do corpo para ofender a Deus. Essas forças malignas, elas vão criar na mente humana caída subterfúgio, elas vão criar, paradigmas mentais que vão fazer com que as pessoas se adequem aos pensamentos do mundo. Então isso é cruel, porque sempre que nós pecamos dirigidos pelos desejos, pelos pensamentos, acabamos descobrindo cedo ou tarde que sempre foi ao contrário ao que Deus nos ordenava para viver. Sempre vai ser o contrário ao design de Deus para a nossa criação, para a nossa vida. Então, preste bem atenção, Jesus te ama, Ele tem o poder de te libertar. O terceiro tópico é o seguinte, o contraste final, consequência e graça redentora. A exposição bíblica é a seguinte, Romanos capítulo 1, nessa passagem, não descreve apenas a prática, mas suas consequências. Recebendo em si mesmo a devida recompensa do erro, a Bíblia é realista. O pecado, incluindo a moralidade sexual, a imoralidade sexual, melhor dizendo, olha só, traz fragmentação interior, confusão e afastamento da presença santificadora de Deus. A Bíblia diz que o que nos afasta de Deus é o pecado. É o pecado que nos serve de abismo entre Deus e o homem. Mas a mensagem não termina aqui. O mesmo apóstolo Paulo, que descreve a profundidade da queda proclamada à altura da redenção, em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 ao 11, diz o seguinte: após listar vários pecados, incluindo os efeminados e sodomitas, termos da época para práticas homossexuais, né? Ele declara triunfantemente: é por isso que alguns de vocês mas foram lavados, foram santificados, foram justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. O que é que a Bíblia está dizendo aqui? Ela está dizendo, olha, no tempo da igreja de Corinto, havia lésbica, havia homossexual, e eles foram transformados. A Bíblia diz assim, o apóstolo Paulo fala nessa passagem, alguns de vocês eram assim, alguns de vocês eram sodomitas, alguns de vocês eram imoralmente impuros, alguns de vocês eram lésbica, homossexual, mas foram lavados, foram transformados, santificados. Está escrito na Bíblia. Que maravilha, saber que Deus liberta, Deus transforma. O comentário ético cristão que eu trago para você é o seguinte: aqui reside, olha só, o coração da ética cristã. Ela é uma ética de redenção, não apenas de proibição. Sim, a Bíblia, ela condena a prática do lesbianismo como contrária à vontade de Deus, mas ela condena a todos nós como pecadores necessitados de graça, como está lá em Romanos capítulo 3, do versículo 23. Você tem tempo? Eu vou ler para você o que é que diz essa passagem da Bíblia em Romanos 3, do versículo 23. Diz assim mesmo lá, ó, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Deus condena, o pecado de todo mundo. Por isso que todos precisam de regeneração, precisam de perdão, precisam de transformação. E você não é diferente. Você não é diferente de um pastor que adultera, de um padre que pratica pedofilia. Precisa de libertação e transformação. A ética cristã não oferece apenas um não, oferece um sim glorioso a uma nova identidade em Cristo. A pessoa com atração pelo mesmo sexo não é definida por essa atração, mas pode ser definida por sua união com Cristo. O caminho ético para ela, como para qualquer crente, é o da santificação progressiva, um processo de entrega, luta, apoio comunitário e transformação pelo Espírito, pelo Evangelho. A igreja deve ser um lugar seguro para essa jornada, onde a verdade é falada com amor, o arrependimento é encorajado e a graça sustentada aqueles que caem. Que Deus abençoe grandemente a tua vida. Eu quero trazer uma conclusão e um apelo evangelístico para você, meu amigo que ficou até aqui, minha amiga que ficou até aqui. A luz da Bíblia é clara. O lesbianismo como prática sexual não se alinha com o padrão de santidade que Deus estabeleceu para a humanidade. No entanto, essa mesma luz revela que a história de cada pessoa não precisa ser definida por seus desejos ou pecado. Jesus Cristo veio ao mundo para salvar pecadores. Ele morreu na cruz,
carregado pelo peso de toda a imoralidade sexual, de toda a rebeldia, de todo o pecado. Ele ressuscitou para nos dar vida nova. Se você está envolvido em práticas lésbicas, de lesbianismo, ou se apoia uma visão que contradiz a palavra de Deus, hoje é o dia da decisão. Deus te chama para, preste bem atenção, primeiro, reconhecer que seu caminho atual está em desacordo com seu Criador. Segundo, arrepender-se, voltar-se para Deus, abandonando as práticas que ele condena. Terceiro, receber o perdão completo e gratuito oferecido por Jesus na cruz. Quarto, integrar-se a uma comunidade de fé, ou seja, uma igreja, que embora imperfeita aos olhos de muitos, pode apoiá-lo no caminho da santidade. Quinto, viver uma nova vida, na qual sua identidade fundamental é amada por Cristo e filha de Deus. A ética de Deus é exigente, mas sua graça é abundante. Em Cristo há poder para transformar desejo, curar ferida, conceder uma nova vida de propósito e paz verdadeira. Você não precisa carregar o fardo sozinho. Venha a Jesus, tal como você está agora, se sentindo arrasada. Ele não a rejeitará. Ele te transformará de imediato. E eu sinto que já começou essa obra. A partir do momento que você deu atenção a este vídeo, já é a obra de Deus na tua vida. Já é Deus trabalhando. Vamos fazer uma oração final. Senhor Jesus, dá-nos coragem para abraçar tua vontade com integridade, amor e amor sincero. Concede-nos tua graça àqueles que lutam com a sua sexualidade, que estão lutando, que encontrem, meu Senhor, em Ti identidade suprema e o poder para viverem em santidade de acordo com Teu padrão. Usa-nos como instrumento da Tua verdade e da Tua compaixão. Em nome do Senhor Jesus. Diga assim para Ele: escreve meu nome no livro da vida, perdoa todos os meus pecados, me abraça, me transforma, me regenera, me converte, me usa, faz de mim um instrumento, faz de mim uma bênção, afasta de mim os meus pecados, transforma a minha vida, em nome de Jesus. Se você fez esta oração, a tua vida foi escrito o teu nome no livro da vida. Você agora tem uma vida nova em Cristo Jesus e creia, não duvide. Jesus te ama, tem planos para você. Fica com Deus, vá para uma igreja séria, que viva o evangelho, que pregue a verdade, que pregue doutrina, que creia no poder, que viva no Espírito, viu? Não procure perfeição na igreja, perfeito é Cristo, que está aperfeiçoando o seu povo e quer aperfeiçoar você também. Fica com Deus em nome de Jesus.